Você poderia deixar a vida agora, como Marcos Aurelius certamente diz. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. A vida é curta, faça tudo como se fosse o pensamento ou a ação de uma pessoa morrendo, diz Marcos. Acho que Marcos Aurelius talvez seja a pessoa mais fascinante que já existiu, sabia? Temos essa ideia de que o poder absoluto corrompe absolutamente, mas Marcos é a exceção a essa regra. Ele não nasceu em uma família real, foi escolhido como um jovem na mesma idade de Nero e preparado para o poder. E o que ele faz primeiro com o poder? Compartilha com seu irmão. No episódio de hoje, quero compartilhar algumas das minhas lições favoritas do único Marcos Aurelius, o rei filósofo. Se você deseja aprender sobre os grandes princípios e ideias que esse homem viveu, acho que este vídeo é para você. Minha história favorita sobre Marcos Aurelius acontece durante a pandemia antonina, uma terrível pandemia que matou milhões de pessoas. A economia de Roma foi devastada, as pessoas estavam morrendo nas ruas e todos achavam que não poderia melhorar. E o que Marcos Aurelius faz? Ele percorre o Palácio Imperial e começa a marcar coisas para venda. Por 2 meses, ele vendeu no gramado do grande palácio do imperador as joias, roupas e móveis, a riqueza do imperador. Ele está enviando uma mensagem, ele diz: "Não vou me colocar em primeiro lugar. Não preciso dessas coisas luxuosas quando as pessoas estão lutando. Vou fazer as pequenas coisas que fazem a diferença." Isso é como o CEO que aceita uma redução de salário em tempos difíceis. É o atleta que renegocia seu contrato para a equipe poder trazer novas pessoas. É o líder que se sacrifica e luta pelo bem das pessoas, não pelo seu próprio conforto e necessidades. É isso que a grandeza é, e é por isso que amo essa história sobre Marcos Aurelius. Você não está preso. Eu sei que você pensa que está, mas o que os estoicos queriam que você soubesse é que sim, um caminho pode estar fechado, mas outro permanece aberto. O obstáculo ao agir faz avançar a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Marcos Aurelius não está dizendo que nada pode impedir você. Ele está dizendo que quando você é impedido de uma forma, ainda existem outras capacidades abertas para você. Sempre há a oportunidade de praticar a virtude, praticar a excelência, mudar de alguma forma com base no que está acontecendo. Não controlamos o que acontece, controlamos como respondemos. É disso que trata a filosofia estoica. Portanto, sim, um caminho pode estar fechado, uma porta pode estar fechada, mas a janela permanece aberta. Alguém fica no seu caminho, alguém bloqueia você, alguém impede você. Isso acontece, mas eles não podem impedi-lo de ser paciente, não podem impedi-lo de praticar o perdão, não podem impedi-lo de seguir em uma direção diferente, de mudar de ideia, de tentar algo novo, de crescer por causa disso, de aprender por causa disso. Os estoicos dizem que ninguém nos impede de acomodar, adaptar, mudar, integrar as experiências, os obstáculos que estão em nosso caminho e transformá-los em novos caminhos. É para isso que o obstáculo é o caminho. É impossível ficar preso, porque sempre mantemos nossa capacidade de escolher e mudar. Sabemos o que precisamos fazer, certo? Temos a informação, o problema é fazer isso. Marcos Aurelius diz que você poderia ser bom hoje, mas escolhe amanhã. Adiamos. Dizemos que vamos começar a dieta, que vamos começar o romance, que vamos começar a limpar a casa, que não vamos fazer isso hoje, vamos fazer isso amanhã. Se fosse apenas uma questão de informação, ninguém estaria acima do peso, ninguém estaria saudável, todos teriam um abdômen definido, todos os projetos seriam concluídos. Sabemos como fazer isso, o problema é que não fazemos isso, não damos os passos. É por isso que os estoicos têm a disciplina da ação. No final do dia, tudo se resume à ação. Não é o que você diz, não é o que você pensa, é o que você faz. Que ação você vai tomar, que passo você vai dar, e realmente é assim que você conclui as coisas, passo a passo. Apenas dê o primeiro passo. Marcos Aurelius diz que ninguém pode impedi-lo disso. É preciso uma imensa autopercepção para reconhecer que você está se sentindo desconfortável por causa de X ou está se sentindo ansioso por causa de X.
Acho que isso foi algo que descobri durante a pandemia, quando de repente eu não estava fazendo nada. Então, não tinha que pegar aquele avião, não estava preso no trânsito, não tinha que me preparar para isso ou aquilo. Você pensaria que minha ansiedade diminuiria muito, que de repente eu teria muito menos com o que me preocupar, mas na verdade isso não aconteceu. E então você percebe que a ansiedade não tem nada a ver com as coisas que você faz. Marcos Aurelius fala sobre isso em Meditações. Ele diz que escapou da ansiedade e depois volta atrás e diz: na verdade, eu a descartei. E ele escreveu isso durante uma praga, nada menos. Mas ele diz: eu a descartei porque estava dentro de mim. Foi uma descoberta que tive. Eu pensava que estava estressado e ansioso por causa de todas essas coisas muito razoáveis que causam esses sentimentos em sua vida. Trabalho, família, etc. E então, quando todas essas preocupações foram reduzidas, você percebe que, na verdade, a ansiedade estava em você. Marcos Aurelius tinha razão. É uma descoberta reveladora perceber que muitas vezes são nossas próprias percepções e reações internas que geram ansiedade e não necessariamente as circunstâncias externas. Marcos Aurelius tinha uma rotina matinal melhor do que a sua, eu prometo. Ele acordava cedo, mesmo que não quisesse, mesmo que não precisasse. Ele se obrigava a levantar cedo e dizia a si mesmo: você foi feito para ficar aqui embaixo das cobertas e se manter aquecido, ou foi feito para realizar o trabalho de um ser humano? Então, ele levantava cedo e começava a trabalhar. E qual era a primeira coisa que ele fazia? Eu acredito que ele se sentava com seu diário. As meditações sobreviveram até nós porque são os pensamentos privados do homem mais poderoso do mundo. Ele os escreveu porque o tornavam melhor. E depois, o que ele fazia? Ele começava a trabalhar em sua tarefa mais importante do dia. Ele dizia: concentre-se como um romano. Ele dizia: faça isso como se fosse a última coisa que você fizesse em sua vida. Isso é o que Marcos Aurelius fazia. Sua rotina matinal o preparava para o sucesso. Ele não abordava o dia ao acaso. Ele sabia que começar bem é metade do caminho. E você também deve começar o seu dia com uma rotina matinal que o coloque no comando desde o início. Isso se chama autodisciplina. Ninguém mais se inscreveu para isso, você se inscreveu. Portanto, sua aprendizagem, seu estudo, seu autodesenvolvimento, você deve ter certeza de que está aplicando isso apenas a si mesmo. Marcos Aurelius diz: seja tolerante com os outros, mas rigoroso consigo mesmo. O objetivo de tudo isso é torná-lo um melhor mestre de si mesmo, não torná-lo condescendente, patronizante ou controlador com outras pessoas. Chama-se autodisciplina por um motivo: é a disciplina sobre si mesmo. Deixe que os outros lidem com seus erros e com a maneira deles de fazer as coisas. Marcos Aurelius não gostava muito das pessoas. Você não pode ler as meditações sem perceber isso. Ele começa as meditações com uma reflexão sobre o quão frustrantes e irritantes as outras pessoas são. Até mesmo a famosa citação, "O obstáculo é o caminho", é sobre outras pessoas, sobre como as pessoas atrapalham, como as pessoas apresentam obstáculos. Mas ele diz que nesse obstáculo existe uma oportunidade para realmente praticar essa filosofia que você diz acreditar. Ser bom apesar das outras pessoas, ser justo diante da injustiça, ser temperante diante da intemperança que é recompensada, ser corajoso quando todos os outros estão sendo covardes e sendo recompensados por isso. Para os estoicos, as pessoas são frustrantes, são um obstáculo, mas, como todos os obstáculos, também são o caminho. É um desafio ao qual podemos nos elevar. Não ressinta as pessoas, use-as para se tornar uma pessoa melhor. Você está ocupado, eu estou ocupado, mas quanto do que estamos ocupados realmente importa? Marcos Aurelius diz: pergunte a si mesmo, com tudo o que você faz e diz: isso é essencial? Porque a maioria do que fazemos e dizemos não é essencial, e ele está absolutamente certo.
A maior parte do que fazemos é porque as pessoas nos pediram para fazer, ou disseram para fazer, ou é assim que sempre fizemos. Será que realmente precisamos fazer isso? Se descobríssemos que iríamos morrer amanhã, continuaríamos fazendo isso? Faríamos da mesma maneira que fazemos agora? Claro que não. Então ele diz que quando você se pergunta se isso é essencial, você elimina muita coisa que não precisa fazer. E depois, você obtém o benefício duplo de fazer menos coisas, mas fazê-las melhor. É por isso que você deve se fazer essa pergunta sobre tudo o que faz, diz e pensa. Aqui estão 3 grandes lições da filosofia estoica que você pode aplicar agora mesmo. Amor, fati. Não aconteceu com você, aconteceu para você. O destino escolheu isso para você. Aceite, abrace, suporte, faça algo com isso. Aprenda com isso. Como Marcos Aurelius disse, um incêndio transforma tudo em combustível e luz. Faça pelo bem dos outros. A filosofia estoica não é sobre ser um sociopata melhor, ganhar mais dinheiro por si mesmo ou se tornar mais famoso. É sobre o que você faz pelos outros. Você contribui para a sua comunidade, para seu país? Você está fazendo avançar a humanidade de alguma forma? Memento mori. Você poderia deixar a vida agora, como Marcos Aurelius diz. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. A vida é curta. Faça tudo como se fosse o pensamento ou a ação de uma pessoa morrendo. Essas são 3 ótimas lições da filosofia estoica que você pode aplicar agora mesmo em sua vida. Espero que essas lições de Marcos Aurelius tenham sido inspiradoras e úteis para você. A filosofia estoica oferece muitas ferramentas para enfrentar os desafios da vida e se tornar uma pessoa melhor. Aplique esses princípios em sua vida e veja como eles podem fazer uma diferença real.